Hi everyone, tudo bem com vocês? Aqui é o Teacher Vini mais uma vez e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de inglês no canal da Microlins para vocês poderem turbinar o inglês de vocês sem sair de casa, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje a gente vai estar vendo um assunto bastante interessante que são os phrasal verbs. Então a gente vai estar entendendo direitinho o que eles são, como eles funcionam, como a gente pode estar usando cada um deles, né, na nossa fala e principalmente no nosso vocabulário, tudo bem? Bom, eu acho que uma grande dúvida, principalmente para nós que somos falantes de português, quando vamos aprender o inglês, né? Um grande problema é a gente tentar memorizar esse monte de verbos e de preposições que quando se juntam formam algumas expressões que a gente não entende assim logo de cara, assim que a gente lê, né? Na verdade, essa junção de verbos com preposições, com advérbios, são justamente os phrasal verbs, tá? Então a gente vai estar aprendendo direitinho cada um deles, né? Eu separei aqui alguns phrasal verbs that you need to know, que vocês precisam saber. Então a gente vai estar vendo cada um deles, como a gente pode estar usando. E eu tenho certeza também que depois que vocês aprenderem cada um deles direitinho aqui comigo, vocês vão ter uma grande evoluída aí no vocabulário de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que são os phrasal verbs, né? Então, eles são justamente aquilo que eu estava explicando no início, né? Que é uma junção de um verbo mais uma preposição, ou de um verbo mais um advérbio, ou de um verbo mais um advérbio mais uma preposição, né? Dos três juntos. Então, eles vão estar juntando um verbo mais uma preposição, ou um verbo mais um advérbio, ou os três juntos, certo? Importante. Quando eles se juntam, eles formam um novo significado diferente das palavras sozinhas. Então, geralmente não, sempre que a gente vê um phrasal verb, eles nunca vão ser aquilo que cada palavra sozinha significa, tá bom? Então, os phrasal verbs, eles estão aí justamente para confirmar aquilo que eu sempre falo para vocês, meus alunos, né? Quem é meu aluno aí sabe que eu sempre falo isso. E que é muito importante que a gente não saia traduzindo tudo aquilo que a gente vê no inglês ao pé da letra. Porque nem sempre é aquilo que é a tradução literal, né? Nem sempre é justamente aquilo da tradução. Às vezes a gente tem que prestar atenção no contexto. Então os phrasal verbs, eles são a prova viva disso, tá bom? Então vamos aprender aqui alguns direitinho, tá? O primeiro phrasal verb que eu escolhi foi o look after. Então vamos prestar atenção. Look, né, que é um verbo que significa olhar, e after, que é um advérbio de tempo, que significa depois. O before, né, significa antes e o after significa depois. Então, se look significa olhar e after significa depois, look after é olhar depois? Não. Look after é um phrasal verb que significa cuidar de algo, dar cuidado a alguma coisa, dar atenção a alguma coisa. Então, sempre que eu ver o look after em alguma frase, é bom que eu lembre que significa cuidar de algo. Por exemplo, I'm looking after a baby. Então, eu estou cuidando de um bebê. Aqui a gente tem o verbo no ing e nos phrasal verbs os verbos continuam sendo conjugados normalmente, tá bom? Seja no ing, que é o present continuous, seja no simple present, que é o presente simples, no simple past, que é o passado, ou no present perfect. Enfim, os verbos vão continuar sendo conjugados, tá bom? Look after significa cuidar de alguma coisa e aqui um exemplo. I'm looking after a baby. Eu estou cuidando de um bebê. Tudo bem? O verbo no ing no present continuous. Outro exemplo, call off. Call, que significa chamar ou até ligar mesmo pelo telefone, aqui ele não vai ter esse sentido. Ele significa cancelar. Então, sempre que eu ver o call off, é bom que eu lembre que significa cancelar, que vai estar dando o sentido de cancelamento para alguma coisa. Por exemplo, the strike has been called off. Então, a greve foi cancelada. Outro exemplo, she called off the wedding. Então, ela cancelou o casamento, ok? Carry on, né? O próximo phrasal verb aqui que eu escolhi. É uma frase até que eu gosto muito, né? Que inclusive é até um título de um livro muito legal. Carry on significa continuar. Então, sempre que eu ver o carry on, é bom que eu lembre que significa continuar, dar continuidade a alguma coisa, continuar, seguir em frente, tudo bem? Por exemplo, carry on, you're doing fine. Então, continue, você está indo muito bem, você está se saindo muito bem. Então, carry on significa isso, continuar, continue, segue em frente, você está indo muito bem. Outro exemplo é I gotta carry on my work. Então, eu tenho que continuar com o meu trabalho, tudo bem? O próximo phrasal verb é o come up with.
Então, come, que significa chegar, up, que significa acima, with, com, então seria chegar acima com não. Então é sempre bom que a gente lembre isso, que nunca serão as palavras traduzidas cada uma. Então ela é uma expressão que significa propor, contribuir ou dar uma ideia, ok? Exemplo, he finally came up with a great idea. Então ele finalmente propôs uma ideia legal. Então come up significa compor, contribuir e dar alguma ideia. Então ele finalmente propôs uma ideia legal, tudo bem? Don't worry, I'll come up with a solution. Então, não se preocupe, eu vou dar uma solução, eu vou propor uma solução, não se preocupe. Find out, né? O próximo phrasal verb aí que eu escolhi. Find out significa encontrar ou descobrir, tudo bem? O find significa realmente encontrar, então alguns phrasal verbs vão de encontro com o significado da palavra, alguns deles em exceção, e o find é um exemplo disso, find out no caso. Então, por exemplo, that's what I'm trying to find out. Então é isso que eu estou tentando descobrir, tá bom? Outro exemplo, we may never find out the truth. Então, talvez a gente nunca encontre a verdade. Talvez a gente nunca encontre a verdade. Outro exemplo, the police is going to find out who killed her. Então, a polícia vai descobrir quem a matou, tudo bem? Outro exemplo também, I don't want anybody else to find out about it. Então, eu não quero que ninguém mais descubra nada sobre isso. Então, sempre que eu ver o find out, eu vou lembrar que significa descobrir ou encontrar alguma coisa, tudo bem? Get away, né? O próximo phrasal verb aí que eu escolhi. O get away, ele significa fugir ou escapar de algo. Fugir ou escapar de alguma coisa. Por exemplo, I can't wait to get away from this town. Então, eu mal posso esperar para sair dessa cidade, para fugir dessa cidade. Então, sempre que eu ver o get away, é bom que eu lembre que significa fugir ou escapar de alguma coisa, escapar de algum lugar. Tudo bem? Outro exemplo, the thieves managed to get away. Então, os ladrões conseguiram escapar. E eu acredito que os amantes de séries também já estão pensando aí nessa famosa série que é How to Get Away with Murder, né? Que é um título de uma série que tem até esse phrasal verb no título, né? How to Get Away with Murder. Então, o que significa How to Get Away with Murder, né? How to Get Away with Murder, se a gente fosse traduzir, significa como você se safar de um assassinato, né? Como você escapar de um assassinato ou como você cometer um assassinato e se safar da culpa. Tudo bem? É uma série criminal aí que até eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dessa série. Go on, né? O próximo phrasal verb aí. Então ele significa continuar. É basicamente o mesmo sentido do carry on. Então significa continuar e seguir em frente. Por exemplo, I can't go on like this anymore. Então a gente não pode mais continuar assim. A gente não pode mais continuar com isso. Então, go on, ele significa continuar, mas ele também tem outro significado. Por exemplo, what's going on? Que significa o que está acontecendo, né? Então, sempre que eu ver o going on, além do go on significar seguir em frente, continuar, assim como carry on, ele também tem outros significados. Então, é normal a gente ver um phrasal verb com mais de um significado. Por exemplo, o go on, que significa, além de, como eu falei, continuar, significa também acontecer, né? O que está acontecendo. Então, what's going on? O que está acontecendo? Outro exemplo. I wonder what's going on next door, né? Para os fofoqueiros aí, para os curiosos. Então, eu imagino o que está acontecendo ali na porta ao lado. Então, going on geralmente significa, né, acontecer, o que está acontecendo. E go on significa seguir em frente, continuar. Tudo bem? Look for, né? Look significa olhar, né? Aqui não significa olhar para alguma coisa, e sim procurar algo. Por exemplo, I'm looking for my keys. Então, eu estou procurando a minha chave. Então, estou procurando as minhas chaves. Sempre que você vê o look for, é sempre bom lembrar que significa procurar alguma coisa, certo? Próximo phrasal verb aí, make up. Não é só maquiagem que significa make up, viu? O make up, ele significa inventar algo, inventar alguma coisa. Por exemplo, he made up a very interesting story. Então, ele inventou uma história muito interessante. O make up, ele também tem outro significado. Como eu falei que é normal um phrasal verb ter mais de um significado.
Então a gente tem o go on, que significa continuar e significa também acontecendo. O make up, ele significa, além de inventar, significa fazer as pazes com alguém, fazer as pazes com alguma coisa. Por exemplo, why don't you make up? Então, por que você não faz as pazes? Por que vocês não fazem as pazes, né? Pode ser tanto você quanto vocês, né? O you. Então, why don't you make up? Por que vocês não fazem as pazes? Por que vocês não se entendem? Então, make up significa fazer as pazes. Por exemplo, também, she made up with Tom. Então, ela fez as pazes com Tom. Tudo bem? Enquanto make up significa fazer as pazes, a gente tem aí o famoso break up, né? Que é um phrasal verb bastante famoso. Significa terminar um relacionamento com alguém. Então, break up significa término de relacionamento. Então, break significa quebrar, né? O up acima, porém não é quebrar acima. Então, é terminar um relacionamento. Literalmente, quebrar mesmo. Então, terminar um relacionamento é o significado de break up. Por exemplo, I wanna break up with you. Então, eu quero terminar com você. Triste. She broke up with me. Então, ela terminou comigo. Então, break up significa terminar um relacionamento com alguém. Tudo bem? Run out of. Próximo phrasal verb. Run, que significa correr. Out, que significa fora. Porém, aqui não é correr fora. Significa ficar sem alguma coisa, né? Ficar sem alguma coisa. Então, por exemplo, they're running out of money. Eles estão ficando sem dinheiro. Então, sempre que eu ver run out, é bom que a gente se lembre que significa ficar sem alguma coisa. Tá bom? Outro exemplo. We run out of sugar. Então, nós ficamos sem açúcar. Tudo bem? We run out of coffee, que significa nós ficamos sem café. Por aí vai, tá bom? E, por último, mas não menos importante, o watch out, que significa cuidado, atenção com alguma coisa. Principalmente se você ver algum dia alguma dessas placas. Então, tomem bastante cuidado. Watch out, ele significa cuidado e é bastante comum a gente ver eles nessas placas aí de cuidado, de atenção, tá bom? Além das placas, a gente também pode formar algumas frases. Por exemplo, watch out, you're gonna hit the car. Então, cuidado, você vai bater o carro. Outro exemplo, you'd better watch out. Então, é melhor você tomar cuidado. Bom, então foi isso. Esses foram os phrasal verbs que eu separei aqui para vocês, para vocês saberem, né? E para vocês conhecerem um pouco melhor. E eu tenho certeza que agora vocês vão ter uma grande evolução aí no vocabulário de vocês, se vocês souberem cada um como usar direitinho, tá? Então é sempre bom a gente prestar atenção no contexto e nunca sair traduzindo, né, cada palavra, principalmente porque os phrasal verbs eles estão aí, né, para trocar o significado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente se vê na próxima. Bye, bye!